Eu acho que muitos vão concordar comigo que Batman: O Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de herói já feito. Eu lembro até hoje do meu professor de filosofia lá na escola explicando a moral kantiana com base no Batman desse filme. No vídeo de hoje então eu vou fazer jus a essa obra-prima e vou fazer uma análise filosófica dos três personagens principais da história, o Batman, o Coringa e o Harvey Duas Caras, mostrando como existem várias reflexões tanto políticas quanto morais com base nesses três personagens. Meu nome é Gabriel, esse é o Filosofia de Personagens e no vídeo de hoje eu vou fazer a análise dos três personagens principais do Batman: O Cavaleiro das Trevas, esse filmaço que é o melhor filme de heróis, é o filme que eu mais gosto e foi o filme que me despertou o interesse em filosofia. Inclusive hoje eu faço faculdade de filosofia e provavelmente tudo começou com esse filme. E também a própria existência aqui do canal com certeza tem uma influência muito grande desse filme, então obrigado Batman: O Cavaleiro das Trevas, sem você nada disso aqui estaria acontecendo. Mas então, o contexto do filme, a gente tem Gotham sendo dominado pela máfia, ou seja, Gotham sendo Gotham, e a gente tem os dois guardiões da cidade, o Cavaleiro Branco e o Cavaleiro Negro de Gotham. O Harvey Dent e o Batman são os dois protetores de Gotham, o Batman agindo à margem da lei e o Harvey sendo a esperança de Gotham de que o sistema político funcione para conseguir punir os criminosos e fazer a justiça ser feita. E nesse ponto a gente já tem uma reflexão muito interessante, que é o fato de que o fato do próprio Cavaleiro Negro de Gotham, do Batman, existir, mostra que Gotham precisa de um vigilante que haja para fazer a justiça à margem da lei, além da lei. Isso já mostra que Gotham é uma cidade degenerada por necessitar de um vigilante desse tipo, enquanto que o ideal seria que as pessoas tivessem apenas o protetor do Cavaleiro Branco, que é o Harvey, que é o homem que faz a justiça pelos vieses legais. Mas acaba que Gotham é tão corrupta que mesmo o Harvey e também o Gordon têm que ajudar e aceitar a ajuda e apoiar esse vigilante que em tese deveria ser um fora da lei. O que é um sinal claro de que apenas fazendo as coisas pelos vieses legais seria insuficiente para o Harvey e para o Gordon conseguirem dar um jeito em Gotham. Então, como eu falei, o ideal é que a justiça pudesse ser feita só pelos vieses legais, que a figura do Batman não precisasse existir, mas a realidade de Gotham é que eles precisam de um vigilante que faça a justiça com as próprias mãos, porque simplesmente seguir a lei não é suficiente. E essa reflexão aqui é importante porque lá no final isso vai explicar por que o Gordon e o Batman precisaram preservar a imagem do Harvey como esse homem que é a esperança de Gotham nas leis. Então a gente tem o Cavaleiro Branco e o Cavaleiro Negro de Gotham, os dois agentes da moralidade que tentam fazer a justiça à sua maneira, contra os bandidos que dominam Gotham. Eis que surge então o Coringa, um vilão novo na cidade, que não é um vilão como qualquer outro que só quer dinheiro, poder, mas é um vilão que tem um ponto a ser provado. E tudo que ele faz durante o filme inteiro é para provar esse ponto. O que o Coringa quer é destruir essa moralidade que está sendo defendida e representada ali pela figura dos dois cavaleiros de Gotham e mostrar que as pessoas, por mais que tentem dizer que elas se baseiam num código moral e que elas são boas sim, o Coringa está tentando provar que no fim das contas as pessoas são más e nas situações mais difíceis em que elas vão ser extremamente pressionadas, elas abandonam essa fachada que é essa moralidade e mostram quem elas realmente são, que são pessoas que vão fazer o que for, que vão matar umas às outras para poderem simplesmente sobreviver. E nessas situações em que a coisa aperta é quando as pessoas revelam quem realmente são. E o Coringa faz questão de criar várias situações em que as pessoas vão se revelar, como ele está dizendo. A moral deles, a honra, é uma piada ruim. Se esquecem, é o primeiro sinal de problema. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou mostrar, quando tudo acabar, essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. E o Coringa é então esse agente do caos que vai criar todo o cenário para as pessoas revelarem quem elas são. E por mais boazinhas e civilizadas que essas pessoas pensem que são, no fim das contas basta um empurrãozinho para tornar o mais são dos homens um lunático. Então esse é o objetivo do Coringa, destruir a moralidade, provar quem as pessoas realmente são lá no fundo,
mostrar que, se for preciso, elas vão matar umas às outras e abdicar de toda a sua moralidade pelo seu próprio instinto de sobrevivência, e que lá no fundo elas não são tão diferentes do próprio Coringa. Então o grande embate aqui do Cavaleiro das Trevas, ele é na verdade no campo das ideias. A gente tem os defensores da moralidade, um seguindo a lei e o outro à margem da lei, e o Coringa como o destruidor dessa moralidade. E o ponto é que, no fim das contas, no final do filme, quem vence esse embate é o Coringa. E ele começa a sua vitória quando ele amarra o Harvey e a Rachel, coloca os dois em prédios diferentes e coloca vários explosivos nesses prédios e diz pro Batman que ele só pode salvar um deles. E essa cena já é um exemplo de várias situações que o Coringa coloca para colocar as pessoas em uma situação difícil, em que elas inevitavelmente vão ter que lutar pela sua sobrevivência e acabar matando alguém para poder salvar outras pessoas. E quando ele diz pro Batman o endereço onde cada um tá, o Batman delibera ir lá salvar a Rachel e, consequentemente, escolhendo matar o Harvey, mas o Coringa baita o Batman e ele acaba salvando o próprio Harvey, e a Rachel, que era o grande amor do Harvey e fazia parte ali daquele triângulo amoroso, ela acaba morrendo. E nesse momento é quando o Harvey tem a sua cara queimada e já começa fisicamente a se tornar o Duas Caras, e também internamente o Harvey já começa a duvidar de toda essa moralidade que ele defendeu durante a vida inteira, porque afinal isso levou ele a perder o amor da sua vida. Então aqui foi um ponto pro Coringa. E dentre as várias situações que o Coringa cria durante o filme para tentar provar o seu principal ponto, que é que as pessoas não são tão boas quanto elas dizem, e que quando a situação apertar elas vão mostrar quem realmente são, a cena mais emblemática que simboliza tudo isso é a cena final das barcas. Eu já falei sobre essa cena aqui algumas vezes no canal, mas recapitulando, o Coringa pega duas barcas e coloca explosivos nessas barcas, e o detonador dos explosivos de cada barco está nas mãos das pessoas do outro barco. E aí então o Coringa diz que elas devem explodir umas às outras, e se não fizerem, ele mesmo vai explodir as duas. Então vocês conseguem perceber que é o Coringa dando às pessoas a única possibilidade de sobrevivência, abdicando da sua moralidade e tendo que matar alguém, ou seja, apelando para um instinto de sobrevivência e abdicando de todo o seu senso de moralidade. Então nessa cena a gente tem ali a tese do Coringa sendo posta ao vivaço. E a gente vê ali que os cidadãos comuns de Gotham quase explodem outro barco que era de prisioneiros, a gente tem uma tensão muito forte ali, mas no fim das contas os dois barcos decidem por não explodir o outro, mas os dois decidem seguir a sua moralidade e morrer com honra, com a sua moral debaixo do braço, embaixo do caixão. E com isso, Gotham mostrou simbolicamente para o Coringa nessa cena que ele estava errado, que as pessoas não são podres, que quando a situação apertar e elas tiverem que decidir entre perder a própria vida ou abdicar da sua moralidade para ter que matar alguém pelo instinto de sobrevivência, elas podem e vão escolher o caminho da moralidade. E as pessoas não são podres como o Coringa pensa, e talvez só ele seja podre. O que você quer provar? Que lá no fundo todos são podres como você? Só você é podre! Então aqui, ponto para a cidade de Gotham. E aí o Batman consegue prender o Coringa, aparentemente as pessoas mostraram que o Coringa estava errado, o Coringa em tese perde essa luta intelectual que eles estão ali discutindo sobre a moralidade, mas o Coringa tinha sua carta na manga, que era o próprio Harvey. Mesmo que os cidadãos de Gotham tenham provado ali que o Coringa estava errado, ele conseguiu corromper o homem mais decoroso, mais honroso, o que mais luta pela justiça e a esperança de Gotham na lei, que era o Harvey Dent. O Harvey agora não acredita mais que a moralidade é um caminho para você poder fazer a justiça nesse mundo que é injusto. O Harvey se torna um nihilista moral, ou seja, agora os fundamentos da moralidade para ele
não existem mais. O único jeito de viver, o único jeito de ter algum tipo de imparcialidade nesse mundo é por meio do acaso, da sorte, da aleatoriedade, que está ali simbolizada pela moeda. E esse foi o grande trunfo do Coringa, e foi por isso que no fim das contas ele venceu no filme. Ele conseguiu transformar o Cavaleiro Branco de Gotham, que era a grande esperança da cidade no sistema político dali, em um homem descrente de que a moralidade tem seus fundamentos. E aí a gente tem a cena do Harvey, já o Duas Caras, pegando os filhos do Gordon, tem aquela cena e tal, o Batman chega, resolve a parada e o Harvey acaba morrendo. E aí então, por que eles precisaram preservar a imagem do Harvey e não passar a público que ele tinha se tornado um assassino? Bom, o próprio Gordon chega a dizer que o Coringa venceu porque ele conseguiu corromper o melhor deles. O Coringa venceu. O Coringa pegou o melhor de nós e estraçalhou. E era muito importante que o Harvey fosse o símbolo da justiça ali, da esperança de Gotham, porque o Batman, como um cavaleiro negro que age à margem da lei, como eu falei, ele é só a prova de que o sistema de Gotham não é confiável. Então, para as pessoas crerem que Gotham tinha um sistema que funcionava, uma polícia honesta e que os bandidos não dominavam a cidade, era importante eles acreditarem num justiceiro que seguisse a lei e não que agisse à margem dela, porque essa é a prova que o próprio sistema não funciona. E se fosse a público que o Harvey tinha se tornado esse ser nihilista moral, o próprio Duas Caras, a cidade perderia a esperança na lei. Gotham precisa de um herói de verdade. Ou você morre herói, ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão. Eu posso ser as duas coisas, porque não sou herói, não como Harvey. As pessoas não podem depender de um vigilante que age à margem da lei e que na prática deveria ser um fora da lei, mas elas devem ter algum norte baseado no próprio sistema, de alguém que age de acordo com as leis. E foi por isso que eles precisavam preservar a imagem do Harvey, e o Batman, como sendo o herói que Gotham precisa, acabou se culpando por todas as mortes cometidas pelo Harvey, e eles então preservaram a imagem do Harvey como símbolo da justiça, para dar esperança às pessoas no sistema político e que a lei poderia vigorar de fato. Então, no fim das contas, eles tentaram maquiar a verdade que é: o Coringa venceu no filme. E ele venceu porque a batalha sempre foi no campo das ideias, como eu falei. E no campo das ideias, ele conseguiu corromper aquele que era o ideal, o símbolo da moralidade e da justiça para as pessoas da cidade. Então a gente pode dizer que de fato o Coringa estava certo. Bastou um empurrãozinho, na verdade foi um empurrãozão, né? Para transformar o homem mais honesto, mais decoroso, que mais lutava pela justiça contra os bandidos, o Coringa conseguiu transformar esse cara em alguém descrente da moralidade, descrente de certo e errado. Mas pelo vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado aqui da análise. Comenta aqui embaixo se você acha que o Batman Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de todos, ou se você acha que é outro, Homem-Aranha 2, enfim. Comenta aqui pra mim, eu acho que continua sendo o melhor filme. Não esqueça de deixar o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e até